Um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Deus vos salve, Ana, tabernáculo perfeito, talhado pelo próprio Deus para ser morada da Arca da Aliança. Oh, como é bela mãe da Mãe de Deus. Oh, como é doce a tua proteção. Quanta ternura nos olhos. Cada trabalho que eu realizo leva consigo um sentimento diferente. Cada trabalho me coloca no meu lugar como evangelizador através da arte de uma forma diferente. E poder ter tido como padroeira a mãe do povo de Currais Novos me fez novamente filho e neto predileto de Santana. Quem me conhece sabe que eu tenho uma história de vida muito particular com Santana. Ela é minha santa de devoção, ela é a padroeira da minha cidade. Há um ano atrás, exatamente um ano atrás, eu devolvia à minha cidade o símbolo máximo da fé do povo católico daqui. E esse ano eu pude ter uma experiência de me tornar filho adotivo da mesma Santana em um território totalmente diferente. O convite ele chega para mim de forma muito sutil. Quando o Padre Cláudio me procurou no começo do ano, disse que a paróquia estava em festa e que tinha o sonho de realizar a restauração na imagem de Santana. Eu já conhecia a peça, como bom devoto de Santana, a maioria das Santanas que são padroeiras de cidades, padroeiras territoriais de alguma diocese, por exemplo, eu conheço. E com Currais Novos não foi diferente. Eu já conhecia aquele vulto de Santana e era uma realidade muito distante, tendo em vista o lugar, a distância do lugar mesmo. Estamos falando de outro estado, no Rio Grande do Norte. E eu fiquei pensando, será que ela vem mesmo? Eu não criei aquela expectativa, eu não fiquei eufórico de cara porque era algo muito incerto. Logo depois, o Padre Cláudio aprova o orçamento, marca a missa de despedida da peça, pede para que eu não divulgue que ela está aqui, e eu vejo o sentimento do povo em se despedir de Santana. Foi nesse momento onde a minha ficha caiu. E eu pensei, que responsabilidade está nas minhas costas. Porque não é em todo canto que a gente vê um povo tão amoroso com a sua padroeira. Não é em todo canto que essa devoção é demonstrada de forma tão sadia e tão firme. Aquele povo sabe que não está adorando a imagem. O povo sabe que ela está prestando uma verdadeira veneração, uma veneração digna à mãe da Mãe de Deus, através daquele vulto glorioso. E quando aquela imagem descia e caminhava pelos corredores da matriz, eu via muita gente chorando, muita gente se despedindo, e eu ficava com o coração apertado, pensando, como é que essa santa vai voltar? Como é que vai ser a reação desse povo em ver que a santa vai voltar diferente? Mas a santa chegou, eu me acalmei e começamos um trabalho de pesquisa. A primeira coisa que eu fiz foi tirar uma radiografia da imagem, fazer um raio-x, e a partir daí entender como era que estava a situação interna da peça. A peça apresenta uma fissura atrás, natural da madeira, desse tronco que foi trabalhado até se formar uma imagem. Ela não é de um bloco só, ela é construída por
3 blocos de madeira, todos unidos através de ligamentos de madeira também, como se fossem os pregos de madeira. E o estado estrutural da peça era muito bom. O maior problema da peça era realmente estético. A partir daí eu também comecei uma pesquisa sobre a originalidade da peça. Fomos aos livros de tombo e descobrimos que em 1957, o Monsenhor Paulo, ele traz Santana até Pernambuco, ela vai até Recife, e na Casa Roma ela passa pela sua primeira restauração. Aplicam folha de ouro em toda a peça e fazem uma nova pintura em Santana. Pintura essa que foi trabalhada com têmpera também e que foi se desgastando ao longo dos anos, quando o povo tocava na imagem, ela era lavada de forma indevida, não se tinha essa preocupação com a durabilidade daquele material, os perigos que ela estava sofrendo. A partir daí essa pintura começa a se desgastar, lembrando que essa pintura não mais original, não se tinha mais nada de original na peça, então essa pintura desgastada, ela passa por uma nova restauração no ano de 2003, entre 2003 e 2004, onde ela recebe uma nova pintura. Eu perguntei de cara para Padre Cláudio o que era que ele esperava dessa restauração. E ele me disse: eu quero que Santana volte digna daquilo que o povo de Currais Novos merece. Eu quero que ela volte com todo esplendor, com toda a glória, que a devoção exige. Aqui eu gosto de separar o que é uma peça de museu, uma peça que está lá simplesmente para contar uma história, e uma peça de cunho devocional, que não está ali somente para contar uma história, mas está ali para ser símbolo de fé de um povo. Ela é viva, assim como a comunidade é viva, e ela transmite de geração em geração aquilo que o povo presta a ela. Esse culto, essa dignidade que o povo de Currais Novos presta a Santana se torna visível através dessa nova pintura que ela recebe. Ela se trata de uma talha pernambucana. A imagem foi confeccionada em Recife no período entre 1805 e 1806. Não se sabe ao certo, só se sabe a data que ela chegou, mas a data certa de confecção é algo muito improvável de se ter uma certeza. Mas ela tem todos os traços da imagem na área pernambucana, ali do finalzinho do século XVIII, início do século XIX. Como eu já tinha meio que um feedback da iconografia de Santana, o que cada cor quer representar dentro dessa iconografia, e então eu passo a criar. Eu tenho a liberdade dessa criação artística em cima de uma peça que não tinha mais a pintura original, que o anseio do povo era dar dignidade realmente à sua padroeira, e eu uno isso à minha devoção. Eu quis entregar, eu quis proporcionar a felicidade ao povo de Currais Novos, a mesma que o povo de Ribeirão teve há um ano atrás. Então eu começo a decapagem, coloco a certeza naquilo que eu já imaginava. A imagem não tinha pintura original. O que se tinha era uma repintura do ano de 2003. Então, não tinha mais ouro original, não se tinha vestígios de pintura original. O que se tinha era apenas a madeira, a preparação do gesso. Foi aplicado folha de ouro na parte da frente, folha de ouro legítima. Atrás, em toda a capa, já não se tinha mais essa folha de ouro original. Tinha sido usada uma folha de ouro sintética, onde já estava toda oxidada. Eu consegui localizar as rachaduras que tinha na peça, tratamos toda a madeira e começamos um novo processo. Aplicamos folha de ouro em toda a peça, decidimos que iríamos colocar no peito de Santana uma ametista, símbolo da realeza
que Santana exerce dentro da história da salvação e comecei o trabalho. Decidi o padrão que ela ia ser pintada, inspirada no barroco pernambucano. Não é porque é uma nova pintura que vai ser uma pintura moderna. Toda a pintura foi pensada de acordo com o período e as técnicas que eram utilizadas antigamente. Usei a têmpera a ovo, usei toda a pintura com pigmento natural, o processo tradicional de aplicação de folha de ouro, e assim conseguimos construir essa beleza, essa imagem que transmite realmente o que Santana é. Ana quer dizer cheia de graça. E ao mesmo tempo que eu pintava, eu contemplava naquela face a felicidade que Santana teve em ser mãe da mãe de Deus, ser avó de Deus. Um Deus que não foi criado se permitiu ter uma avó. E que vó ele teve. A partir do momento que foi me pedido segredo, eu não postei nada nas redes sociais. Muita gente sabia que Santana estava aqui, que ela veio ser restaurada aqui no ateliê, porém nem todo mundo sabia. Mas os que sabiam faziam questão de toda semana estar lá no meu Instagram. Mostra pra gente como é que tá ficando a Santana de Correios Novos, mostra pra gente o processo, e eu não podia mostrar nada desse processo. E ao mesmo tempo com o coração vibrando de alegria, querendo mostrar como a padroeira de vocês estava ficando digna e tendo que guardar esse segredo. Quando a peça foi se aproximando de ficar pronta, eu fui vendo se construir diante de mim aquilo que foi pensado durante 3 meses, desde o começo do ano. Eu dormia pensando como Santana ia ficar, acordava pensando como Santana ia ficar, ia dormir novamente pensando como era que Santana ia ficar, porque cada peça é uma surpresa, cada peça é única, cada peça reage ao meu trabalho de forma diferente. E o que eu mais tinha ansiedade para pintar era o rosto. A imagem tinha umas sobrancelhas muito disformes, não se tinha aquele semblante piedoso na pintura atual, antes dessa nova. E isso fazia com que o rosto de Santana ficasse meio que triste. A mesma coisa com o rosto de Nossa Senhora, que tem umas sobrancelhas muito desproporcionais. E o grande pedido era: cuide dessas carnações para que elas fiquem bonitas. E eu ficava assim: meu Deus, eu vou estar dando um novo rosto ao símbolo de fé de um povo. Isso é a identidade do povo. O povo se vê nessa santa. E eu ficava com essa ansiedade até que chegou o dia de pintar. Eu tinha feito uma prospecção no rosto, inclusive descobri um detalhe muito importante da feitura da peça, onde a parte do lábio inferior, a parte de baixo do lábio, ela foi esculpida por fora da peça, ela foi encaixada um pedaço de madeira, ali foi feito isso, esse pedaço de madeira, a cola em si ela estava desgastada, então eu consegui soltar esse pedaço de madeira, depois aplicar novamente para que a boca ficasse bem uniforme. E eu descobri a cor original da Encarnação de Santana. Tinha alguns vestígios ainda apenas na Encarnação de que cor ela seria. Assim como a cor do sombreamento, a cor da sobrancelha, a cor da boca, que era bem mais vermelhinha e não rosa. Então disse: pronto, a partir daqui é que eu vou partir para uma nova pintura. Apesar de ter encontrado, não era algo que dava para se reaproveitar, porque já estava bem danificado. Estamos falando de uma peça que tem mais de 200 anos e passou por alguns processos de restauro, onde foi sendo aplicada camadas de tinta por cima e ali se perdeu o que se tinha realmente de 1800. Então eu fiz o processo de encarnação e a cada pincelada a peça se transformava. A peça se transformava e eu dizia: ela só falta falar. Ela realmente só falta falar, porque a expressão dela é muito mais bonita do que eu pensava. A grande surpresa para mim
foi estar diante de Santana e esperar que ela me dissesse alguma coisa. Porque ela ficou muito mais bonita do que eu imaginava. Voltando um pouquinho ao processo de descobertas, não é, da peça, eu descobri uma curiosidade que os meninos de lá já tinham comentado comigo. Santana usava brinco. E brinco às vezes é uma coisa meio polêmica, não é? Ribeirão que o diga. Em relação às imagens antigas. Usa brinco, não usa brinco, mas santo com brinco, o povo associa muitas joias à vaidade. Não é? E a gente sabe que a vaidade é algo muito mais profundo do que simplesmente algo externo, algo que vem de fora para dentro. As joias, no sentido bíblico, no contexto bíblico, ela é um atributo, um reconhecimento de dignidade. As joias, até hoje em dia, ofertadas por seus maridos, as suas esposas, como um presente, como algo de quem ama. É propício de quem ama presentear, né, as pessoas. E o povo presenteava seus padroeiros com joias. E no raio-x eu consegui identificar que tinha presença dos furos, tanto na orelha de Santana quanto na orelha da menina. Esses furos estão tapados pela pintura atual que estava, e o padre disse: abra. Queremos que Santana use o que ela tem. Santana tinha conjunto de joias, conjunto de brincos, então tá certo. E fomos trabalhando de acordo com o que a peça nos oferecia. E quando eu acabei, eu tive a ideia de refazer o que eu fiz aqui na minha padroeira. Dentro da pedra que foi colocada no peito dela, eu perguntei ao pessoal de lá, me dê nomes para que eu possa colocar aqui dentro. E os meninos me deram nomes de pessoas que passaram por lá. Padres que se dedicaram a fazer com que o povo amasse Santana. Nomes de sacristãos que passaram por lá e cuidaram dessa imagem. Está lá, eternizado, imortalizado, dentro do peito de Santana para sempre. De lá, ninguém tira mais. E a felicidade das pessoas em saber disso foi muito grande. Né? Os meninos diziam: o povo no céu que ama Santana está muito feliz com essa homenagem. É uma das curiosidades. A imagem ficou pronta, vieram buscar, e a minha ansiedade era o dia do povo receber essa imagem. Foi pensado em se fazer um resplendor novo, ainda procuramos, fomos ver, mas parece que Santana queria usar aquilo que era dela. E uma das maiores curiosidades, talvez para aquelas pessoas mais leigas, que Santana use coroa. No começo, para mim, eu confesso que era bem estranho se deparar com a imagem de Santana com coroa. A partir do momento que a gente começou a procurar, tentar ver que se podia fazer um resplendor novo para Santana, e a gente não conseguiu fazer isso a tempo, e no dia da chegada ela tinha que usar a coroa, ela usou isso para mim como uma catequese. E eu via muita gente debatendo nas redes sociais o porquê a Santana de Currais Novos usava coroa. Está errado, a coroa é apenas Nossa Senhora que deve usar, a rainha é Nossa Senhora. Mas eu pensando enquanto via Santana pronta, coroada, porque no dia que vieram buscar eu disse assim: traga uma coroa, a coroa dela, para que a gente tire algumas fotos. Esqueceram de trazer a coroa, não trouxeram. E eu fiquei muito curioso para ver ela com resplendor, com coroa. E chegou o dia dela ser mostrada ao povo, eu fui até lá. E quando eu vi Santana com a coroa na cabeça, eu disse assim: Santana queria usar essa coroa.
Foi um presente dado a ela no passado que ela queria usar aqui. Porque na minha cabeça não combinava mais Santana usar aquela coroa. E quando eu vi ela coroada, eu disse assim, Santana quis sim usar essa coroa. E durante o percurso, enquanto eu via ela coroada passando no meio do povo, foi vindo como uma própria catequese na minha cabeça. A coroa que as imagens usam, que os vultos sagrados usam, não é uma realidade material. A coroa que a própria Virgem Maria usa não é uma realidade material. Aquilo é apenas um símbolo que expressa a dignidade com a qual honramos. Nossa Senhora é coroada espiritualmente como Rainha do céu e da terra. Não existia um episódio histórico onde Nossa Senhora foi coroada com coroa de ouro, com peças feitas por mãos humanas. Um joalheiro foi lá, fez uma coroa e coroou Nossa Senhora. Isso não existiu. O que essa coroa que Nossa Senhora porta na cabeça é algo espiritual, algo muito maior do que mãos humanas podem fazer. E quando a gente traz essa coisa para o lado espiritual, a gente vê de onde vem a dignidade de Santana. Desde a linhagem real de Davi, Santana pode ser representada com coroa. E maior dignidade ainda, maior do que ser da família de Davi, é ser mãe da rainha do céu e da terra. A mãe da rainha também é rainha, com o título de rainha-mãe, por exemplo. E ela pode sim usar a coroa. Essa coroa, ela leva consigo o título também de rainha de um povo, mãe de um povo. Muitas vezes nós chamamos nossa mãe de rainha. Quem é a nossa rainha maior? É nossa mãe. Por que Santana não poderia usar uma coroa se ela é mãe da rainha de todas as rainhas? A mãe daquela que tem poder sobre o universo por ser mãe do Salvador. E as joias, voltando à questão do brinco e de todas as joias que Santana usa, lá em Currais Novos, eu volto a dizer, a dignidade que o povo dá à sua padroeira é lindo de se ver. Quando eu abri a caixa para colocar as joias em Santana, eu pude sentir o amor do povo, não é? Vários colares, pulseiras, brincos. O Senhor adornou Santana para ser mãe da Mãe de Deus. E por fim, eu quero relatar minha felicidade em poder ter ido entregar Santana. Eu vinha cansado de uma jornada, de uma certa maratona desde a Expo Católica, mas para mim era muito importante estar em Currais Novos naquele dia 16. Eu saí do meu estado, Pernambuco, em plena festa de Nossa Senhora do Carmo, que é minha devoção mariana, para ir a Currais Novos. Saímos daqui meia-noite, chegamos lá às 6 da manhã, 5 e pouca da manhã, 8h30 eu já estava em Currais Novos. E ansioso para ver como Santana estava, depois de um tempo sem a ver, porque eu tinha ido para São Paulo, e o dia foi se enchendo de expectativa, porque eu pude passear na cidade e ver as lojas todas enfeitadas de Santana. O povo de Currais Novos não falava em outra coisa, a não ser a chegada da Santa. E mesmo eu sabendo que profissionalmente minha missão era simplesmente pintar a Santa novamente. Pronto. A minha missão contratual era essa. Restaurar Santana. Pintar Santana. Mas
a minha missão como neto de Santana era provar do mesmo amor que o povo de Currais Novos tinha pela sua padroeira. E um dia foi passando. Eu levei Santana até onde decoraram o andor para a padroeira e às 6 horas, Padre Cláudio me chama para que a gente fosse levar Santana até a entrada da cidade. E para mim a cena que vai ficar na minha cabeça por anos. E eu vou fazer questão de sempre lembrar para nunca esquecer. Foi a felicidade do povo esperando uma mãe que eles entregaram e confiaram a um artista que não conheciam para que ela voltasse bela, para que ela voltasse sendo um pouco daquilo que vamos contemplar no céu. E eu vi formar aquele mar de gente, aquele corredor de gente na entrada da cidade, quando passamos até o local de onde a procissão vinha. E os vivas de Currais Novos soavam de uma forma diferente. Eram vivas repletas de amor, repletas de devoção, repletas de algo muito maior do que as palavras humanas podem expressar. Ali eu tive certeza, o povo ama Santana. O povo aqui tem uma devoção que é inexplicável às palavras. É muito bonito a gente ver pela internet. É muito bonito a gente vê aquela multidão caminhando junto com Santana, mas eu digo, só indo para sentir o gosto dessa devoção. Eu voltei de lá com o coração partido, por não poder ficar mais e não poder compartilhar daquelas alegrias. Todos os dias eu fiz questão de acompanhar a novena, porque eu me senti a partir daquele dia filho daquela terra, filho adotivo de Santana daquele lugar. E eu acho que esse vai ser o dia 26 de julho mais dividido da minha vida, porque eu nasci em Ribeirão e cresci em Ribeirão, terra de Santana, a qual todos os 26 de julho da minha vida eu quero estar aqui nessa terra, mas pela primeira vez eu senti meu coração dividido. Eu queria estar aqui e queria estar em Currais Novos. E não teve nada mais caro para mim do que ver a felicidade no rosto do povo quando Santana ia entrando pelaquela porta. E o povo entoando um hino que eu nunca tinha escutado, que dizia: ai que saudade de Santana. O céu se abria para a Santa passar. O hino dizia algo que as estrelas desciam do céu e eu me via diante de uma assembleia lotada de gente, repleta de estrelas que cresceram vendo aquela Santana, repleta de pessoas que acompanharam, viveram, pessoas idosas que desde pequeno rezavam diante daquele vulto, vendo ela com um semblante novo, vendo ela radiante de beleza, escrevendo uma nova parte da história daquele povo. Currais Novos ficou escrito no meu coração para sempre, porque com essa pintura, Santana carregou um pedacinho do meu coração para lá. Não tenham medo de amar grandemente Santana, porque Santana é o templo sacrossanto que Deus talhou com suas próprias mãos para que dentro dela morasse a Arca da Aliança, que é Maria Santíssima. Então, nenhum santo, nenhum depois de Nossa Senhora, tem tanta dignidade diante de Nosso Senhor como Santana. E vocês têm a felicidade de, diante do mistério da encarnação, estar próximo
da avó de Deus. Tenham fé em Santana. Peça a ela e ela vai atender. Ela está tão próxima de nosso Senhor. A vocês, um feliz dia 26, um feliz dia de Santana para todos os moradores, todos os devotos de Currais Novos, para vocês, meus seguidores, para o povo da minha cidade. Que Santana abençoe cada um, porque ela é a alegria, é a graça realmente de Deus para quem a tem como vó. Feliz dia 26 de julho, viva Santana, viva a padroeira de Currais Novos, viva a padroeira do Seridó e viva a padroeira também de Ribeirão, padroeira da minha vida e de todas as avós. Um cheiro para vocês, que Deus abençoe e rezem por mim. Volto a dizer, viva Santana!